Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos falar agora um pouco dessa confusão do convite do Bolsonaro para a posse do Trump, que isso ironicamente pode acabar levando ele para a prisão. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma calma que vocês vão entender. O advogado do Bolsonaro entrou com um pedido no STF ao relator, que é o Alexandre de Moraes, o Xandão, pedindo o passaporte do Bolsonaro para ele ir à posse do presidente Trump, que segundo o advogado ele foi convidado. Esse convite em si já é um pouco estranho, né, pessoal? Porque ele é um pouco tardio, né? Faltou uma semana só para o Trump assumir. Mas já faz uma semana e pouco, mais ou menos, que o Trump já tinha convidado as poucas pessoas que ele queria no evento dele. Como, por exemplo, ele convidou o Milley, ele convidou a Giorgia Meloni da Itália, ele convidou o Bukele de El Salvador, chegou até a convidar o Xi Jinping, mas o Xi Jinping parece que não vai. E aí, depois de mais de uma semana, ele resolve convidar o Bolsonaro. Só isso aí já é um pouquinho estranho. Mas tudo bem, porque parece que ele convidou aquele cara do partido Chega, de Portugal, o tal de André, ele convidou agora também. Então tudo bem. Convites posteriores não é nenhum problema. Mas o que acontece? O Xandão, para analisar esse caso, esse pedido, ele respondeu para o advogado de defesa: olha, você tem que me apresentar algum convite oficial, tal, para me autorizar vocês a irem na posse. Porque o link que eles receberam o e-mail é um e-mail que não é identificado. É um tal de info, arroba, 47 ponto não sei o que. Depois tem mais uma repetição do nome, arroba, ponto 47, não sei o que. Eu já achei esse e-mail um pouco estranho, pessoal, porque eu nunca vi um e-mail com dois arrobas. Então eu achei meio estranho. Pode ser até o link de um site, mas o e-mail em si já é um pouco estranho. Aí alguns jornalistas pegaram esse e-mail, ou é o link, sei lá, e eles foram investigar o que era. Um que fez isso é o repórter Renato, e o outro foi aquele Tiago, né, que tem um canal aqui chamado Plantão Brasil. Eles perceberam que aquele link direciona você para um site que é da convenção lá do partido, que está organizando a posse do Trump. E esse site, na verdade, aquele link, é para as pessoas que querem ir na posse do presidente Trump. Que a posse do presidente Trump vai ter 3 etapas. Primeiro ele é empossado, que é uma coisa mais privada, ele lá como chefe de Estado. Depois vai ter um tipo de uma reunião no Salão Oval, ele com algumas outras autoridades. E só na terceira etapa que ele vai falar com o público. Aí tem lá um teatro, um lugar aberto com cadeiras, que as pessoas vão poder ver ele discursando. Aí pode ser os militantes dele, republicanos, apoiadores, ou até pessoas que gostam dele. Elas podem se inscrever nesse site, pedir para ir nesse evento, que é a terceira etapa, e elas vão lá. Então qualquer um pode se inscrever nisso daí. Tanto que o repórter Renato e esse Thiago, eles fizeram o mesmo e foram aceitos. Eu gostaria de ver a posse do Trump, mas ali não é a posse que eles vão ver. Eles vão ver o pós-posse, que é um evento ali público que qualquer um pode se inscrever para ver. Então isso aí não é um convite oficial, seria a pessoa mesmo que está provocando, pedindo para ir num evento que não é nem sequer a posse, é um evento depois da posse, que é bem diferente, tá? E aí o que acontece? Aí um repórter, acho que é o Samuel Pancha, se não estou enganado, mas acho que é do Metrópolis, ele postou que realmente houve um convite, mas ele postou um print, assim, uma imagem, detalhando como foi o e-mail. É Dear Mr. Jair Bolsonaro, não sei o que, blá blá blá. Esse convite também é estranho. Primeiro que ele foi enviado por Eduardo Bolsonaro, Bananinha. Tanto que o Bolsonaro falou que todo mundo recebeu esse convite do e-mail dele. Então é meio estranho. Se você quer convidar o presidente Bolsonaro, por que não convida diretamente no e-mail do Bolsonaro? Segundo ponto é que esse e-mail e esse convite aí que foi mandado supostamente para o Bolsonaro, pessoal, ele tem algumas estranhezas, sabe? Ele não tem um timbre oficial, não tem um contato oficial, não tem um nome de alguém responsável, só coloca lá embaixo, convenção, Trump vence, convention, não sei o que, a organização que está organizando lá a posse do Trump. Mas você não tem nada oficial. Então é meio esquisito, né? Seria melhor se fosse um e-mail do próprio presidente Trump ou de algum assessor dele. Eu convido o Bolsonaro, o assessor ia lá e mandava com identificação, tudo bonitinho. Fora que eu, particularmente, pessoal, eu achei um pouco estranho o inglês do convite, tá? Eu tenho estudado inglês já há um tempo, não sou muito fluente, mas eu entendo bastante do inglês, e algumas coisinhas ali para mim me soam estranho, mas como o inglês não é minha língua, eu não posso afirmar nada, porque vai que eu esteja errado, vai que se tenha essa prática correta na gramática do inglês. Mas eu achei meio estranho. Eu vou só falar um ponto para vocês, que eu notei vários pontinhos ali que para mim soaram estranho no inglês, como por exemplo, o convite era para o senhor Jair Bolsonaro and a guest, e um convidado. Só que quando é em inglês, pessoal, você não usa esse artigo a quest em inglês, ou guest, perdão. Você teria que usar a palavra um, que é one, and one guest, ou seja, e um convidado, que seria uma coisa mais precisa. O convite é para o Bolsonaro e um convidado. Quando você usa o artigo definido, parece que você está falando de alguém específico. Jair Bolsonaro e o convidado. Não sei se no inglês é possível isso, porque a minha gramática em inglês não é tão avançada, mas eu achei
Esse e outros detalhezinhos meio esquisitos. Mas enfim. Agora, o Bananinha fez um vídeo, né, defendendo o pai dele, só com palavra, né, sem mostrar nada concreto, e falou que vai provar sim que o Bolsonaro foi convidado. Beleza. Aí nós temos alguns problemas aí. Primeiro, se não for provado nada de oficial, aí sim o Bolsonaro poderia pegar uma prisão preventiva. Porque dá a entender que ele está burlando a lei, fingindo que foi convidado para um evento internacional, só para tentar fugir do país. Isso já caberia, com certeza, uma prisão preventiva pelo risco de fuga. Olha, o cara não foi convidado, diz que foi convidado, então o objetivo dele seria fugir da justiça. Aí o próprio Xandão mesmo poderia decretar a prisão preventiva do Bolsonaro. Isso é crime. É o mesmo que, por exemplo, eu estou sendo investigado, eu invento que minha vozinha faleceu, aí chega lá, minha vozinha não faleceu, eu só dei no pé. Então isso seria um crime, e a lei permite, nesse caso, uma prisão preventiva, para impedir que o acusado fuja da justiça. Tá? Agora, vamos supor, um exemplo hipotético, que o Bananinha falsifique um documento oficial para fingir que o Bolsonaro foi convidado. Isso não é improvável, pessoal, porque o Bolsonaro falsificou o cartão de vacina dele, aquela vez que ele foi para os Estados Unidos, estava lá no sistema, e por mais que ele negue, tinha lá uma vacinação dele que foi falsificada pelo Cid. O Cid já caguetou, e seria muito estúpido de acreditar que o Mauro Cid ia fazer isso sem o Bolsonaro saber, né, gente? Então, enfim, ele falsificou o cartão de vacina, para ele falsificar também um suposto convite do Trump não seria nenhum problema. Só que aí isso geraria um outro problema para ele, porque se chegasse nos Estados Unidos e lá fossem informadas as autoridades americanas que o Bolsonaro falsificou um documento oficial da Casa Branca, um convite para a posse do Trump, aí ele poderia ser preso lá, porque lá isso seria um crime federal, falsificação de documentos. Além da questão da segurança, né? A segurança do presidente americano é muito importante. O presidente americano é quase como um semideus para eles. Tanto que vários presidentes americanos já foram baleados, né, para quem não sabe. E o próprio Trump, né, em comícios, um tiro pegou de raspão na orelha dele. Então, pessoal, se houvesse essa hipótese, se o Bananinha ou alguém aprontar uma maracutaia dessa, ele pode ser preso assim que pisar nos Estados Unidos. E lá é muito sério isso, porque você imagina se uma pessoa consegue falsificar um documento para entrar na Casa Branca. E se for um terrorista, se for um assassino, se for um agente espião de outro país, etc. Então isso é um crime muito grave lá na América. Então, se ele falsificasse o documento só para ir aos Estados Unidos e as autoridades americanas, como a FBI e CIA, soubessem, assim que chegasse lá, eles iam pedir para ver os documentos dele. Deixa eu ver seus documentos. Você está aqui por quê? Ah, eu vim no posto do Trump. Deixa eu ver, cadê o convite? Se eles pegassem o convite e falassem que isso aqui é falso, aí ele seria preso lá nos Estados Unidos. Porque eu ia morrer de rir aqui no Brasil, ia ser muito divertido. E o Trump não ia poder fazer nada por enquanto. O Trump só ia poder futuramente dar um perdão, um indulto, aquelas coisas que existem na lei americana. Até um governador de estado pode dar um perdão a um prisioneiro lá nos Estados Unidos. Mas até esse perdão chegar, ele ia ficar um tempinho preso lá na América, que é o país que ele baba o ovo. E em contrapartida, quem fez o convite ia responder também aqui no Brasil, quer seja aqui ou lá nos Estados Unidos, porque falsificou um documento oficial. Isso daria mó BO. Agora, se em último caso, se o Eduardo Bolsonaro, Bananinha, se ele conseguir realmente provar que o Bolsonaro for convidado, aí só tem o risco da fuga, que eu já mencionei no outro vídeo. E eu sei que muitas pessoas ficaram chateadas comigo, alguns me chamaram até de bolsonarista, mas eu comparei os riscos, pessoal. Eu acho muito mais perigoso arriscar uma volta do Bolsonaro ao poder do que deixar ele fugitivo em outro país. Porque aqui no Brasil ele vai manipular, junto com o Cássio Nunes e com o André Mendonça, a pressionar os outros juízes do TSE para reverter a inegibilidade dele. Quase que não sai a palavra. Ele vai tentar manipular, pressiona os outros juízes aí e tal, não sei o quê, para mim voltar a ser elegível. E se ele voltar a ser elegível, com esse bando de fake news contra o Lula e as crises que o governo Lula está passando, ele tem muita chance de voltar, pessoal. Só a mentira do Pix fez o Lula perder boa parte do eleitorado. E o governo não move uma palha para tentar desmentir isso de uma forma mais clara. Mas tem petista aí que já está arrependido porque acredita que vai ser taxado pelo Pix. Vocês veem como está foda esse governo? Então o Bolsonaro tem sim uma chance de voltar. Teve gente que comentou no outro vídeo, mas eu falei, gente, o Laranjão, o Trump, ele foi condenado pela justiça, e mesmo assim ele voltou. Vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado. Então tem o risco, assim como o Trump aprontou e pintou e bordou lá na América e voltou à presidência, tem o risco do Bolsonaro voltar aqui também. A gente não pode descartar essa hipótese. Por isso que eu falei naquele vídeo, que eu preferia que ele fugisse mesmo, pelo menos assim ele nunca mais ia poder pôr os pés no Brasil, que ele ia ser um foragido da justiça, do que ter a chance dele voltar. Fora que a vida dele ia ser horrível no outro país, né? Ele ia estar num país de língua estrangeira, não ia ter aquela babação de ovo dos bolsonaristas que gostam dele. É difícil você se adaptar, ainda mais depois de uma certa idade, num país que é diferente do seu.
Lá não tem uma padaria para você tomar um café, um pingado, que o Bolsonaro gosta, ou para você comprar um pastelzinho ali na feira. Não tem essas coisas lá. Ele vai ficar preso num país que, para ele, seria difícil a convivência. Ele ia ter só aquela meia dúzia de brasileiros que iam puxar o saco dele, só. Ele ia sofrer preconceito por ser brasileiro e tal, ia ter que pagar tudo caro, porque a América é um país caríssimo. Vídeo monarca que vive reclamando que lá tudo é mais caro. Não ia ter mais as pensões dele, as aposentadorias dele. Então o Bolsonaro ia se lascar grandão. Agora vamos ver que bicho vai dar essa história de convite, mas tá soando muito estranho isso daí, pessoal. Agora o fato é que se não tiver nenhum convite verdadeiro, se for falso mesmo, ele pode pegar uma preventiva. E se esses babacas dos bolsonaristas quiserem falsificar mais um documento, aí eles vão dar um puta tiro no pé. E não é com Xandão, não. Porque aí tem o risco deles acabarem sendo presos lá nos Estados Unidos, que lá isso é um crime federal. Isso é grave, ainda mais da Casa Branca, falsificar um convite para entrar na Casa Branca. Será que eles são tão burros assim? Vamos aguardar e ver. Quem gostou, o pessoal já sabe da rotina. Dê um like, ativa o sininho, comente a sua opinião, se inscreva aí no canal, tá bom? A gente sempre vai trazendo informações políticas e conhecimento aqui para vocês, tá bom? Sempre com racionalidade, sem paixões ideológicas, sempre tentando informar as questões políticas. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.